Oi gente, aqui é a Adri do Livros, Leituras, Leitores. Esse é mais um vídeo do canal e hoje eu vou gravar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de maio. Vem conferir. Em maio eu consegui ler 5 livros. Eu tinha incluído mais livros na minha meta de leitura para o mês de maio e eu não consegui concluir a minha meta de leitura. Apesar disso, esse mês eu já fiz um vídeo para vocês contendo mais livros para minha meta de leitura, porque eu quero ler mais do que eu já li. Então, bom, é isso. Em maio eu fiz leituras ótimas, eu participei de 2 maratonas literárias e eu acho que talvez isso pode ter me atrapalhado um pouco, porque na primeira vez que eu fiz a maratona eu li bastante, né, me empenhei e tal. E a segunda maratona eu fiz meio próximo da primeira e eu tava um pouco cansada de ler, assim, eu estava com a mente cansada. Então acho que isso pode ter me atrapalhado um pouco e eu ter ficado meio que cansada, meio que ressaca literária, né? Alguma coisa assim. Então, eu li apenas 5 livros. Eu li 4 livros físicos e um e-book. E eu pretendo agora não fazer mais maratonas dessa forma por um tempo. Apesar da primeira ter me ajudado bastante a colocar as leituras mais em dia, a segunda não foi tão proveitosa quanto eu achei que fosse, tá? Eu comecei lendo um livro de parceria que eu simplesmente amei. Foi maravilhoso, magnífico. Eu esperava que o livro fosse bom, mas ele foi muito melhor do que eu estava esperando. E, bom, o livro é o Insensatez, da Tânia Lopes. É uma parceira do blog. É um livro que tem uma pegada mais sensual, tá? Ele tem um romance, né? A capa já diz um pouco sobre isso. A Patrícia, que ela é a protagonista do livro, ela é uma jornalista que está tentando melhorar cada vez mais sua carreira e por conta disso ela acaba se envolvendo, sendo raptada por um traficante muito importante ali da região, o italiano que todos temem, e ela se encontra depois prisioneira naquela casa, sem conseguir fugir, e também ela fica meio que no meio de uma batalha entre um outro rival desse italiano e ele. Então tá acontecendo ali uma briga entre as facções e ela acaba também se sentindo muito atraída por esse italiano. Então ela abomina ele, ela acha tudo nele detestável, é o que ela mais odeia em pessoas, tudo que ele demonstra para ela, mas de uma certa forma ela acaba se sentindo atraída por ele porque com ela ele é um pouco diferente, tá? Eu não vou falar muito porque senão vou acabar soltando algum spoiler do livro. Eu vou fazer uma resenha dele. E é um livro que eu gostei bastante. Ele me lembrou muito a leitura de um livro que eu gosto pra caramba, que é A Morte de Sarai. E tem uma pegada assim meio parecida. E eu gostei muito mesmo. Acho que a autora conseguiu desenvolver muito bem a história. A personagem principal, ela me irritou um pouco em alguns momentos. Achei que ela era meio imatura e tal, mas eu entendi que é o jeito dela de gostar das pessoas. Ela é desse jeito e eu conheço pessoas que são assim, então na questão dela ser imatura, eu achar que ela é muito bobinha, não é nada disso. É o jeito dela de demonstrar os sentimentos pelas pessoas. Ela é desse jeito e eu tinha achado um pouco isso no meio do livro, mas depois eu entendi que ela é assim. A Patrícia, a personagem principal do livro, ela é desse jeito. E, bom, enfim, o livro é muito bom, eu gostei muito mesmo. Eu super indico esse livro, eu acho muito legal. Ele tem uma pegada mais madura, assim, sabe? Não é uma história juvenil, tá? Não é. E, bom, eu gostei muito. O segundo livro que eu li no mês de maio foi o livro Convergente, tá? Da Verônica Roth. Eu tinha feito um vídeo um tempo atrás falando que eu pretendia ler esse livro, mas não sabia quando, porque eu já sabia o final do livro, né? O final da trilogia. Eu, sem querer, li o final, peguei um spoiler e fiquei arrasada.
E eu não tinha gostado muito do segundo livro do Insurgente, então eu já não tava muito assim pra ler esse. E aí, depois fiquei sabendo, peguei o spoiler, e aí eu falei, putz, não vou ler. Então eu assisti o filme, né, o Insurgente, e fiquei um pouco mais empolgada pra ler o Convergente, porque eu gostei mais do filme do que eu já não tinha gostado do segundo livro. Então, apesar de já saber do final, já ter... e eu estava lendo, comecei a ler meio assim, putz, já sei o que vai acontecer, eu gostei sim do livro. Não foi, nossa, que maravilhoso, magnífico. Pode ser que é porque eu já estava com essa sensação de, poxa, mas dá para entender a ideia da autora em finalizar o livro dessa forma. E eu acho que, não sei se eu posso dizer que foi um bom final, mas a série é boa. Eu aconselho as pessoas a lerem, sim. Quem gosta de distopia deve ler. Não é a melhor distopia, na minha opinião, que eu já li, mas eu gostei. E é isso aí. Foi a segunda leitura do mês de maio. O terceiro livro que eu li no mês de maio foi Joia Rara, também de parceria com o autor Luiz Madureira, tá? Bom, Joia Rara, ele vai contar a história da Alva. Ela é uma mulher muito bonita, muito atraente, que chama atenção em todos os lugares que ela vai. E ela trabalha com eventos, e ela tem uma galeria de artes, e ela só tem o pai, que é um milionário, mas ela não é muito próxima dele. Então, ela vai para o Rio de Janeiro para fazer um evento, e lá começa a acontecer diversas coisas, e ela acaba sendo vista como a principal suspeita de algumas coisas. Ela acaba se envolvendo lá com pessoas que não deveria. E, bom, sem saber exatamente da história e tal. Eu gostei bastante do livro. Ele começou, assim, logo de início, ele já começou com um baque, assim, com uma informação super... Nossa, o livro já começa assim, foi assim que eu me senti quando eu comecei a ler o livro. Aí depois disso, isso é bem no começo, assim, bem nas primeiras folhas, e aí depois disso ele fica um pouco mais calmo, né? Não acontece mais muita coisa. Descreve bastante da Alva, do pai, né? Descrevendo bastante os personagens. E aí depois começa a acontecer várias outras coisas. Então ele tem aquela calmaria, assim, do começo pro meio do livro. E depois começa a acontecer várias coisas, assim, uma atrás da outra. E eu falei da Alva, que é a personagem principal, mas são várias histórias que se interligam no meio do livro. Então, assim, no começo do livro conta a história de uma pessoa, depois conta a história de outra, e aí você vê que no meio do livro essas histórias elas se interligam. E eu gosto muito de histórias que acontecem isso, que conta a história de um, depois de outro, e depois você vê que aquilo tudo acaba montando um quebra-cabeça, porque é um tipo de história que você vai lendo e você vai, nossa, eu já leio pensando assim, nossa, isso aqui provavelmente vai acontecer alguma coisa ali na frente. Então você já lê mais naquela empolgação de querer saber, de querer chegar logo onde vai acontecer tal coisa, o que vai acontecer e tudo mais. Eu gostei bastante da história, eu indico. O quarto livro que eu li no mês de maio foi A Playlist de Hayden. Eu falei, né, no Book Haul que o livro chegou e eu já quis ler, né, tá aqui até as marcações, porque eu tinha recebido o livreto da Novo Conceito e fiz as primeiras impressões, então depois eles me enviaram o livro. E eu tava muito, muito, muito interessada para saber como ia finalizar essa história, o que ia acontecer, porque os primeiros capítulos que eu recebi, assim, deu aquele super gosto de quero mais. Então, é uma história que eu gostei bastante, tá? É um drama. Ele conta a história do Sam, depois que o amigo dele, o Hayden, ele morre e ele se mata, né? E o Hayden deixou pra ele uma carta falando que era pra ele ouvir a playlist dele, que ele ia entender porque que ele tinha feito aquilo. Então, ele passa o livro ouvindo essas músicas. Então, cada início de capítulo tem uma música, tá? Cada início de capítulo tem uma música aqui citada que tem a ver com aquela parte da história do livro. E ele lembra, em algumas partes ele lembra de qual momento ele ouviu aquela música com o Hayden, se eles discutiram sobre aquela música, se os dois gostavam ou não daquela música. E faz, assim, todo um sentido ter deixado aquela música. Então é realmente uma explicação. Não é uma coisa fácil de entender, assim,
pro Sam, ele demora para entender. E nessa procura, nessa história, ele encontra a Astrid, que tenta ajudar ele nessa descoberta. E assim, eu gostei bastante da história, gostei bastante das músicas citadas, algumas já são parte das minhas músicas favoritas. E dá pra você ler o livro também acompanhando a playlist que tem um site com a playlist que dá pra você ouvir, é muito legal. Acho que tem toda uma lição nesse livro referente a coisas que você acaba fazendo com as pessoas, querendo se sair por cima delas, sabe? E isso acaba afetando elas de uma certa forma, por mais que você ache que aquilo é uma brincadeira, às vezes não é. Então tem toda essa lição por trás disso, e eu achei assim fantástico a forma que a autora escreveu, é o primeiro livro dela, e eu achei que ela já saiu muito bem. Eu gostei mesmo da história. Eu falo que é um drama porque é um drama assim, né? Ele aborda um assunto bem importante, que é o suicídio e o porquê da pessoa ter feito aquilo e tudo mais. Então, é um livro muito bom e eu super indico esse livro sim. O quinto livro que eu li no mês de maio, eu li um livro em e-book que foi enviado de parceria da autora Raquel Machado, o livro Vingança Mortal. E, bom, eu tava esperando um tipo de história desse livro e eu me deparei com outra melhor ainda, porque eu li esse livro em um dia, gente, e e-book pra eu ler em um dia, assim, o livro tem que ser bom. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ler e-book, eu prefiro 1000 vezes um livro físico. Então, assim, é muito difícil eu ler e-book. Eu leio, sim, os que eu recebo e tudo mais, mas eu demoro um pouco para ler, porque me cansa bastante ler e-book. Eu acabo, às vezes, dependendo, acabo me distraindo com outra coisa. Não é igual um livro que realmente me prende. Não sei exatamente por quê, às vezes não é nem da história, não sei. É por ser um e-book. Mas, enfim, voltando à história do livro, Vingança Mortal é um livro que eu li em um dia. E, como eu falei, né, e-book é bem difícil ler em um dia. E eu gostei muito mesmo. Então, ele tem também uma pegada meio o que eu falei da playlist de Hayden. Ele não tem nada de suicídio, tá? Não tem a mesma história. Mas eu falo da pegada de o quê? Você acabar querendo se sair por cima das pessoas, humilhar as pessoas e depois acabar tendo uma consequência. Então, Vingança Mortal, ele conta a história de 4 casais de amigos que eles se conheceram no colégio, o que eles faziam naquela época e tudo mais, eles saíam, eram amigos e tal. A personagem principal da história, ela tá contando a história dela na vida de casada, e aí ela conta 20 anos atrás, e aí ela conta essa história de como eles se conheceram e tudo mais. E aí uma amiga, a melhor amiga dela morre lá na cidade onde eles cresceram, estudaram e tudo mais. E aí ela volta, né? Ela vai lá pro velório da amiga e aí ela começa a desconfiar de algumas coisas. E aí que dá início a toda dá início a toda a trama da história. E é um acontecimento atrás do outro, é todo aquele mistério, ela querendo descobrir o que aconteceu com tal pessoa, e não sei o que, não sei o que, querendo encontrar os amigos e tal. E assim, me prendeu bastante mesmo, eu gostei. Eu gosto de histórias que são elaboradas aqui no Brasil, em outras cidades, ou aqui em São Paulo mesmo, porque a gente conhece mais do país onde a gente mora, eu acho isso muito legal. E a história aprende mesmo. Então, assim, e tem toda essa questão da pessoa ter sofrido lá no passado e depois ter consequências futuras e tudo mais. Eu gostei muito, acho que ela abordou um assunto bem legal, dentro de uma história fantástica, porque eu gostei mesmo. Então, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não li exatamente todos os livros que eu falei que eu ia ler, né? Que eu dei como meta do mês de maio. Faltou aí 2 e-books e um livro físico, eu acho. E, bom, vou tentar ler eles, incluir eles na minha meta que eu já tenho agora do mês de junho. E vamos ver, espero que eu consiga. Então, essas foram as minhas leituras do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva. É isso aí. Um beijo. Tchau, tchau.